O silêncio era a única coisa que preenchia o pequeno apartamento. Um silêncio pesado, denso, que parecia absorver até mesmo a luz fraca que entrava pela janela empoeirada. Era o silêncio do luto, o silêncio do desemprego, o silêncio de uma vida que havia parado há exatos 6 meses. Marcos, aos 42 anos, sentia esse silêncio em seus ossos, um frio que não vinha do vento lá fora, mas de dentro. Ele passava os dedos calejados, mãos de marceneiro que não tocavam em madeira há semanas, sobre a superfície vazia de sua antiga bancada de trabalho. Ali, onde antes o cheiro de serragem e verniz prometia o sustento, agora só havia o cheiro de poeira e ausência. A ausência de Helena, sua esposa, levada por uma doença impiedosa. A ausência de um propósito, levado por uma demissão fria e burocrática. Ele olhou para as próprias mãos, grandes e fortes, e sentiu uma onda de inutilidade o invadir. Elas eram ferramentas sem função, braços de um gigante que não tinha mais o que construir nem a quem proteger. Um arrepio percorreu sua espinha, o arrepio do pavor. Aquele pavor tinha um valor exato, R$ 350. Marcos tirou as notas amassadas do bolso e as estendeu sobre a mesa da cozinha, alisando-as com um cuidado quase reverente. 3 notas de 100, uma de 50. Era tudo o que restava, tudo o que o separava, a ele e seus 2 filhos, da rua. Ele sentiu o coração apertar, uma dor física, aguda, como se uma mão invisível espremesse seu peito. Cada uma daquelas notas era um fantasma do dinheiro que se fora. Uma hemorragia financeira para pagar hospitais, remédios e, por fim, o enterro de Helena. Um esforço inútil que o deixara com o luto e a miséria. Sobre a mesa, ao lado do dinheiro, repousava outro pedaço de papel, este muito mais ameaçador. A notificação de despejo. As letras vermelhas e garrafais pareciam gritar com ele, marcando uma data final, um ponto sem retorno. O papel estava frio e ligeiramente úmido em suas mãos, como a própria pele do desespero. Levaram tudo. A doença levara sua esposa, e as dívidas estavam prestes a levar seu teto. Da sala veio um barulho baixo, o som de pés descalços se arrastando no piso de madeira gasta. Lucas, seu filho de 10 anos, apareceu no batente da porta. Seus olhos, tão parecidos com os de Helena, carregavam uma seriedade que nenhuma criança deveria ter. Ele não dizia nada, mas seu olhar perguntava tudo. Atrás dele, a pequena Sofia, de 7, abraçava um urso de pelúcia velho, com um dos olhos de botão pendurado por um fio. "Pai, tô com fome", ela disse, a voz fininha cortando o silêncio como uma lâmina. A náusea subiu à garganta de Marcos. Um nó se formou, duro e doloroso, impedindo-o de responder. Havia apenas um pacote de macarrão instantâneo no armário. Uma refeição para 3, a última refeição naquela casa. Ele podia quase ouvir o ronco do estômago de seus filhos, um som que se misturava ao zumbido em seus próprios ouvidos. A vergonha o queimava por dentro, uma febre de impotência que fazia suas mãos tremerem. Ele era o pai, o protetor, e estava falhando de forma miserável. Marcos se levantou, a cadeira rangendo em protesto, e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade se movia em seu ritmo indiferente. Carros passavam, pessoas caminhavam. A vida seguia para todos, menos para ele. Seu estômago doía de fome, mas era uma dor fantasma, superada pela angústia que corroía sua alma. Ele se sentia como um fantasma em sua própria vida, observando tudo de trás de um vidro invisível de desespero. As paredes do apartamento pareciam se fechar sobre ele. O teto parecia mais baixo, esmagando-o. O que você faz quando chega ao fundo? Quando não há mais para onde cair? As perguntas ecoavam em sua mente, mas não havia respostas, apenas o silêncio pesado e a imagem dos rostos pálidos e famintos de seus filhos. Lágrimas silenciosas, quentes e amargas, finalmente escorreram por seu rosto. Lágrimas de raiva, de dor, de um pai que não sabia como salvar sua família do abismo que se abria sob seus pés. Naquela noite, depois de dividir o último macarrão e ver os filhos adormecerem no único colchão que restava, abraçados para se aquecer,
Marcos se sentou no chão frio da sala. A notificação de despejo em seu colo. Faltavam 3 dias, 72 horas. O som distante de uma sirene era a única canção de ninar da cidade para sua agonia. Ele olhou para o rosto sereno de Sofia, para a testa franzida de Lucas, que parecia preocupado até mesmo em seus sonhos. Um amor avassalador o preencheu, seguido imediatamente por uma onda de culpa esmagadora. Ele os trouxera ao mundo para lhes dar segurança, e agora só podia lhes oferecer o frio da incerteza. O ar ficou rarefeito em seus pulmões. O chão parecia ondular. Não havia ninguém para quem ligar, nenhum lugar para ir. Era o fim. Ele encostou a cabeça na parede fria, fechou os olhos e, pela primeira vez em sua vida, se rendeu completamente à escuridão da desesperança. Era o fim da linha. Foi um som quase imperceptível que cortou a mortalha de silêncio na manhã seguinte. O som fino de um envelope sendo empurrado por debaixo da porta. Marcos, que dormira sentado no chão frio, levantou a cabeça pesada. Seus olhos arderam. Ele se arrastou até a porta, esperando encontrar outra cobrança, outro lembrete impresso de seu fracasso. Mas esta carta era diferente. O envelope era de um papel amarelado, com um brasão oficial e um carimbo de um cartório de uma cidade, cujo nome ele mal conseguia pronunciar. Ele sentiu o papel entre os dedos. Era fino e quebradiço. Um cheiro de arquivo velho, de poeira e tempo, emanava dele. Com as mãos ainda tremendo da noite mal dormida, um tremor que agora era tingido por uma curiosidade ansiosa. Ele rasgou o envelope. Seu coração, que batia num ritmo lento e fúnebre, deu uma pequena vacilada. O que mais o destino poderia lhe tirar? Ou, por um milagre absurdo, o que poderia lhe dar? Ele desdobrou a folha única, os olhos percorrendo as linhas densas de uma linguagem jurídica que parecia de outro mundo. Um dialeto estranho e indiferente à sua miséria. As palavras dançavam diante de seus olhos cansados. Testamento, herdeiro universal, propriedade rural. Aos poucos, como se traduzisse um texto antigo, o significado começou a se formar em sua mente. Ele, Marcos, era o único parente vivo e, portanto, o único herdeiro de um tio-avô chamado Horácio, um nome que ele lembrava vagamente de conversas de sua mãe quando ele era criança. A herança, uma pequena casa e seu terreno, localizados em um distrito isolado chamado Serra Fria, no interior profundo de Minas Gerais. No meio da escuridão absoluta que se tornara sua vida, uma luzinha trêmula e minúscula se acendeu. Não era uma chama, era apenas uma faísca, a possibilidade. Ele leu a frase de novo. Uma casa, uma casa. A palavra ecoou em sua mente, ganhando força e melodia. Um teto, um lugar para proteger seus filhos do frio que se aproximava. Ele sentiu uma onda de calor subir por seu peito, um sentimento que ele não experimentava há meses. Não era alegria, era algo mais primitivo, mais desesperado. A súbita aparição de uma rota de fuga. Ele chamou as crianças, a voz um pouco rouca, mas com um timbre diferente, um fiapo de energia que surpreendeu até a si mesmo. Lucas e Sofia vieram da sala, os rostos ainda marcados pela fome e pela tristeza da noite anterior. Marcos se ajoelhou para ficar na altura deles, a carta tremendo em sua mão. A gente conseguiu um lugar para ir, ele disse, tentando forçar um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele tentou pintar um quadro com as poucas palavras que tinha. Uma casinha no campo, ar puro, árvores. Um lugar só nosso, ele repetiu, a frase soando como uma promessa sagrada. Sem ninguém para mandar a gente embora. Os olhos de Lucas, tão sérios, se arregalaram um pouco, um brilho de curiosidade substituindo a preocupação. Sofia, abraçada à perna do pai, perguntou com sua voz fininha. Lá vai ter lugar para plantar uma flor, pai? O peso daquela pergunta simples, o peso da confiança inabalável em seus olhos infantis, quase o fez desabar. Aquela faísca de esperança agora carregava uma responsabilidade monumental. Tinha que dar certo. Não havia outra opção. A decisão foi tomada em um instante de clareza febril. Ele olhou para as 3 notas de 100 e a de 50 sobre a mesa. R$ 350. Uma fortuna e uma miséria. Ele ligou para a rodoviária, a voz firme.
Os bilhetes de ônibus para a cidade mais próxima de Serra Fria consumiriam R$ 320. Sobrariam 30. Era uma passagem só de ida para o desconhecido. Uma aposta final com o destino, usando seus filhos como moeda. O risco era um abismo sob seus pés. Mas então seu olhar caiu sobre a notificação de despejo, o papel vermelho gritando a certeza da ruína. Ficar era ser jogado na rua. Ir era uma chance, por menor que fosse. Ele começou a agir com uma energia que não sabia que ainda possuía. As poucas roupas, os brinquedos das crianças, as ferramentas de marcenaria que eram sua identidade, tudo foi enfiado em 2 caixas de papelão frágeis e uma mochila surrada. O som da fita adesiva rasgando o silêncio do apartamento era o som definitivo de um capítulo sendo selado, o som de uma ponte sendo queimada. A rodoviária era um assalto aos sentidos, uma cacofonia de anúncios chiados nos alto-falantes, o arrastar constante de rodinhas de malas pelo chão encardido, o silvo agudo dos freios dos ônibus. O ar era pesado, uma mistura nauseante do cheiro de diesel queimado e da gordura rançosa de salgados fritos. Marcos segurava as mãos de Lucas e Sofia com uma força que fazia seus nós dos dedos ficarem brancos. Eram uma unidade pequena e frágil à deriva, em um oceano de corpos apressados e indiferentes. Sofia, assustada com o barulho, enterrou o rosto na perna do pai, seu corpo pequeno tremendo. Lucas, ao contrário, olhava tudo com olhos arregalados, a curiosidade de menino lutando contra o medo. Marcos sentiu o nó de ansiedade em seu estômago se apertar a cada minuto que passava. Ele olhava para o painel de partidas, para o nome do destino desconhecido, e uma pergunta fria o assombrava. Estava salvando sua família ou levando-a para um perigo ainda maior? O cheiro do lugar era o cheiro da dúvida. O ônibus finalmente partiu com um solavanco, arrancando Marcos de seus pensamentos sombrios. Pela janela suja, ele observou a paisagem familiar de sua cidade, a paisagem de sua perda e de seu fracasso, encolher até se tornar uma mancha cinzenta no horizonte. Um sentimento de finalidade o invadiu, frio e pesado. Não havia mais volta. Ele sentia a vibração do motor diesel através do assento gasto, um tremor constante que parecia ressoar com a ansiedade em seu peito. A metrópole de concreto deu lugar a estradas largas, depois a rodovias menores que serpenteavam por colinas e pastos. O zumbido monótono do motor se tornou a trilha sonora de sua jornada, embalando a mente de Marcos em um turbilhão de pensamentos. Imagens da casa em ruínas que ele temia encontrar se misturavam com sonhos desesperados de um recomeço idílico. Hope and fear wrestled within him. A brutal, silent war waged against the backdrop of the passing Brazilian countryside, each kilometer taking him further from everything he knew, and closer to an absolute unknown. As horas se arrastaram, lentas e pesadas como o próprio ônibus. O sol da tarde batia implacável contra o vidro, aquecendo o ar já abafado do veículo. Sofia finalmente adormeceu, a cabeça pesando em seu colo, sua respiração suave e regular, um pequeno ponto de paz no meio do caos interno de Marcos. Lucas permanecia quieto ao seu lado, o rosto colado na janela, observando a paisagem verde e infinita passar como um filme mudo. Marcos não comera nada desde a manhã anterior, tendo dado o último pacote de biscoitos para as crianças horas atrás. A dor da fome era uma conhecida constante em seu estômago, mas agora ela estava entrelaçada com a pontada aguda da antecipação. A cada curva na estrada, ele sentia o coração dar um salto. Estariam perto? Como seria? Ele apertava a carta de herança dentro do bolso da calça. O papel, agora macio e gasto pelo suor de sua mão, tornara-se um amuleto, um fino pedaço de esperança que ele usava para se proteger contra a maré crescente de dúvida que ameaçava afogá-lo completamente. A parada foi abrupta. O ônibus encostou em um acostamento de terra batida, ao lado de um cruzamento com uma única placa de madeira desbotada e torta, onde se lia Serra Fria, 5 quilômetros. Não havia uma cidade, nem mesmo um vilarejo. Apenas a placa e uma estrada de terra vermelha que desaparecia em uma vegetação densa e escura. O motorista abriu a porta.
o ar quente e úmido invadindo o ambiente refrigerado. É para lá, disse ele, apontando vagamente com o queixo, sem nem olhar para Marcos. Boa sorte. As palavras soaram vazias, quase irônicas. O ônibus partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que os envolveu antes de se dissipar, deixando-os em um silêncio súbito e absoluto. Um silêncio tão profundo que Marcos podia ouvir o zumbido em seus próprios ouvidos. O ar aqui era diferente, espesso, cheirava a terra molhada, a folhas em decomposição, a vida selvagem e a algo mais, algo antigo e esquecido. As crianças se encolheram contra ele, seus pequenos corpos buscando refúgio no único porto seguro que conheciam, enquanto o peso do isolamento caía sobre Marcos como um manto pesado. A caminhada começou sob um céu que se tingia de laranja e roxo. A beleza do pôr do sol era um espetáculo cruel, uma pintura magnífica para uma audiência de almas desesperadas. As caixas de papelão, cheias com os fragmentos de sua vida antiga, pesavam em suas mãos, as alças improvisadas de barbante cortando sua pele. O único som era o de seus pés se arrastando na terra fofa e o canto insistente e crescente dos grilos, uma sinfonia da solidão. Lucas tentava ajudar, carregando a mochila que era quase do seu tamanho. Sofia segurava a barra da calça do pai, tropeçando a cada poucos passos. O isolamento era físico, palpável. Não havia outras casas, nem luzes, nem sinais de vida humana. Um calafrio percorreu a espinha de Marcos, um sentimento gelado que não tinha nada a ver com a brisa da noite. Esta não era a paisagem bucólica que ele forçara em sua mente. Este era o fim do mundo, o lugar onde as pessoas são esquecidas. Ele sentiu o pânico começar a borbulhar em seu peito, uma bile amarga subindo por sua garganta. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele viu, ao lado de uma porteira de arame farpado e enferrujado, um poste de madeira lascada com um número quase ilegível cravado nele. Era o número da carta, e atrás da porteira, aninhada entre árvores retorcidas e mato alto, estava a casa. Naquele momento, a pequena e frágil chama de esperança que ele nutrira com tanto cuidado durante toda a viagem foi apagada, não com um sopro, mas com a força de um furacão. Não era uma casa, era um esqueleto, uma ruína. A palavra afundou em sua mente com o peso de uma lápide. A estrutura de madeira e barro se inclinava para o lado de forma tão precária que parecia um velho doente, prestes a desabar em seu último suspiro. Marcos parou de repente, as pernas travadas, os pés fincados no chão. Ele ouviu o arquejo agudo de Lucas ao seu lado, o som de uma ilusão infantil se partindo. Sofia, sentindo a rigidez repentina do corpo do pai, o terror que emanava dele, se escondeu completamente atrás de suas pernas, começando a choramingar. O primeiro ataque veio pelo olfato. Antes mesmo que seus olhos pudessem absorver toda a devastação, o cheiro o atingiu. Um fedor denso, sufocante, de mofo, podridão e excrementos de animais. Uma mistura pútrida que grudava na parte de trás da garganta e o fazia engasgar. Ele deu um passo hesitante para a frente, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Uma grande parte do telhado de zinco havia desabado, deixando um buraco irregular que se abria para o céu, cada vez mais escuro. Anos de chuva e abandono haviam transformado o interior em uma massa disforme de madeira encharcada, barro desfeito e vegetação invasora. O silêncio aqui era diferente do silêncio opressor do apartamento vazio. Era o silêncio da morte, da decadência, o silêncio de algo que um dia tivera vida e agora era apenas matéria em decomposição. Ele sentia a umidade no ar, uma umidade fria que parecia se agarrar à sua pele, aos seus pulmões, prometendo doença e miséria. A esperança não apenas morrera, seu cadáver estava apodrecendo bem na sua frente. Ele se aproximou mais, um sonâmbulo caminhando em direção ao seu próprio pesadelo. As paredes de pau a pique, uma técnica de construção antiga, estavam cheias de buracos e fendas. Algumas eram tão grandes que ele podia ver através delas a floresta escura do outro lado. O vento assobiava por essas aberturas, produzindo um som lúgubre e oco,
Um gemido fantasmagórico que parecia ser a própria voz da ruína. A porta da frente estava presa ao batente por uma única dobradiça enferrujada, rangendo e batendo a cada rajada de vento. Com a mão trêmula, Marcos a empurrou. O som do rangido ecoou no interior escuro e cavernoso. De dentro, ele ouviu o som inconfundível e rápido de patas pequenas correndo nas sombras. Ratos, muitos deles. As aberturas das janelas não tinham vidro. Eram apenas quadrados escuros e vazios que olhavam para fora como os olhos mortos de um crânio. Este lugar não era um abrigo. Era uma armadilha, um túmulo à espera de seus próximos ocupantes. A palavra casa agora soava como a mais cruel das piadas. Naquele instante, Marcos sentiu algo fundamental se quebrar dentro dele. A última fibra de sua força, o último vestígio de seu papel como pai, como protetor, como homem. Simplesmente se desintegrou, virou pó. Ele havia arrastado seus filhos por centenas de quilômetros, gastado seu último e suado centavo, perseguindo uma miragem pintada em um pedaço de papel amarelado. E ele os tinha levado até aqui, um lugar comprovadamente pior, mais perigoso, mais profundamente desesperador do que qualquer beco ou marquise na cidade que deixaram para trás. A náusea que sentira antes retornou com força total, mas desta vez não era de fome. Era o gosto amargo e corrosivo do fracasso absoluto. Suas pernas fraquejaram, a força se esvaindo delas como areia. Ele teve um impulso avassalador de cair de joelhos na terra úmida e gritar até seus pulmões sangrarem, um grito de raiva contra o destino, contra sua própria estupidez, um grito para preencher o vazio horrível que agora o consumia por completo. Seu olhar caiu sobre seus filhos, e o grito morreu em sua garganta. Sofia agora chorava abertamente, um choro baixo e assustado, seu corpinho tremendo de frio e medo. Lucas, seu pequeno homem, estava tentando ser forte, mordendo o lábio inferior com força, mas Marcos podia ver o brilho das lágrimas não derramadas em seus olhos grandes e escuros. E então, a voz de Lucas, pequena e trêmula, cortou o ar como um estilhaço de vidro. Pai, a gente vai morar aqui? A pergunta pairou no ar pesado, simples, direta e absolutamente devastadora. Foi como uma faca sendo girada lentamente em seu peito já lacerado. Ele não tinha resposta. Ele não podia mentir para eles, não mais. E a verdade era um monstro grande demais para ser nomeado em voz alta. Ele viu a confiança vacilar no rosto de Lucas pela primeira vez. Viu o terror puro nos olhos de Sofia. Naquele momento, ele sentiu seu coração, já tão machucado, se partir em dois. A dor era física, aguda, tirando-lhe o fôlego. Sem palavras, ele apenas os puxou para um abraço apertado, um gesto desesperado e fútil de proteção contra os elementos, contra a nova realidade, contra a verdade que os cercava. Ele enterrou o rosto nos cabelos deles, inalando o cheiro de seus filhos, a única coisa boa e pura que restava em seu universo em colapso. O ar frio e úmido da noite penetrava em suas roupas finas, fazendo-os tremer em seus braços. O cheiro de podridão parecia mais forte, o som do vento nos buracos da parede, um sussurro constante e zombeteiro. Ali, isolado do mundo, sem dinheiro, sem comida, sem abrigo e sem a menor ideia do que fazer a seguir, Marcos finalmente entendeu. Ele não tinha apenas chegado ao fundo do poço. Ele havia caído através dele para um lugar ainda mais fundo e escuro que ele nem sabia que existia. Esta ruína não era um lar, era a manifestação física de seu desespero, um monumento grotesco à sua completa e total derrota. Ele estava verdadeiramente, irremediavelmente perdido. A primeira luz da manhã foi cruel. Não era o nascer do sol quente e promissor dos cartões postais, mas uma claridade cinzenta e fria que se infiltrava pelas frestas e buracos da ruína, expondo a devastação em detalhes ainda mais nítidos e desoladores. Marcos acordou no chão úmido, o corpo dolorido, um frio penetrante alojado em seus ossos. Ao seu lado, Lucas e Sofia dormiam abraçados sob o único casaco que tinham. Seus rostos pálidos e manchados de lágrimas secas. Por um instante, o desejo de simplesmente fechar os olhos e não acordar mais
foi avassalador. A dor em seu peito era uma presença física, uma bigorna pressionando seu coração. Ele sentiu a bile amarga da derrota subir à garganta. Mas então ouviu o pequeno gemido de Sofia em seu sono, e um instinto primordial, mais forte que o desespero, o sacudiu. Ele era pai. Essa era a única verdade que importava. A inação não era uma opção. O choro podia vir à noite. Mas com o sol, por mais fraco que fosse, vinha a obrigação de lutar, mesmo sem armas ou esperança. Levantou-se, as articulações protestando com estalos secos. O ar fétido da ruína invadiu seus pulmões. Uma mistura de mofo e decomposição que o fez tossir. Ele precisava agir. Precisava criar um refúgio, por menor que fosse, um pequeno forte contra o mundo que os esmagava. Seu olhar varreu o interior caótico. A maior parte do lugar era irrecuperável. Um emaranhado de vigas podres e barro desfeito. Contudo, um dos cômodos, talvez a antiga sala, tinha uma porção do telhado de zinco surpreendentemente intacta. A chuva da noite anterior não havia penetrado ali com tanta força. Era ali. Aquele seria seu ponto de partida. Ele sentiu uma faísca de propósito, não de esperança, mas de necessidade. Era o instinto do marceneiro, do construtor, despertando de sua letargia. Encontrar um problema e tentar consertá-lo. O problema aqui era existencial, mas a solução, por ora, seria física. Limpar, varrer, criar uma pequena ilha de ordem no meio daquele oceano de caos e decadência. Um lugar para seus filhos não sentirem o chão molhado. O trabalho começou com as próprias mãos. Ele arrastava pedaços de madeira encharcada, jogando-os para fora através de uma abertura na parede que um dia fora uma janela. O som da madeira podre se partindo e caindo no mato lá fora era o único som a quebrar o silêncio opressor. Cada movimento era um esforço. A fome roía seu estômago, uma dor oca e constante que o deixava tonto. Ele sentia o suor frio escorrer por sua testa, misturando-se com a sujeira. A poeira de anos de abandono subia, grudando em sua pele úmida, em seus pulmões, fazendo sua garganta arranhar. Era um trabalho brutal, ingrato, e cada pedaço de entulho que ele removia parecia revelar ainda mais sujeira por baixo. Uma náusea de exaustão o atingiu, e ele teve que se apoiar em uma viga ainda de pé, respirando fundo o ar viciado, lutando contra os pontos pretos que dançavam em sua visão. Ele se sentia como um inseto tentando limpar uma montanha, mas então ele olhou para seus filhos, encolhidos num canto, e continuou. Depois de algum tempo, Lucas se aproximou. "Pai, posso ajudar?" A voz do menino era baixa, mas determinada. O coração de Marcos se apertou. Ele não queria que seu filho visse aquilo, que participasse daquela miséria, mas também viu nos olhos de Lucas a necessidade de fazer algo, de não ser apenas uma vítima passiva do desastre. "Pode, filho. Comece tirando aquele papel de parede solto daquela parede ali. Cuidado para não se cortar." Era uma tarefa simples, quase inútil no grande esquema das coisas, mas daria ao menino um senso de propósito. Lucas assentiu, sério, e começou a puxar as longas tiras de papel podre e desbotado. O som do papel rasgando era um som seco, quebradiço, como folhas de outono sendo pisadas. O material se desfazia em suas mãos pequenas, liberando uma nuvem de poeira e um cheiro forte de mofo antigo, o perfume da decadência. Marcos observou por um segundo. Uma mistura de orgulho e dor o invadindo. Seu filho estava ali, trabalhando em uma ruína, quando deveria estar em uma escola. Enquanto Marcos continuava a tarefa pesada de arrastar os escombros, Lucas se concentrou em sua própria missão. Ele puxava o papel de parede com um afinco surpreendente, revelando a estrutura de pau a pique por baixo. A parede era uma trama de ripas de madeira entrelaçadas e preenchidas com barro seco, uma técnica de construção que parecia pertencer a outro século. A maior parte do barro estava escura e manchada pela umidade, quase preta em alguns pontos. Mas, enquanto Lucas trabalhava, ele soltou um pequeno som de surpresa. "Pai, olha!" Marcos parou, o corpo protestando contra a pausa repentina. Ele se virou e viu Lucas apontando para um ponto específico na parede recém-exposta. Ali, no meio da parede escura e uniforme, havia algo diferente. Um único tijolo.
Não era de barro como o resto da parede. Era um tijolo de argila cozida, retangular, de um tom avermelhado, quase laranja, que se destacava violentamente contra a escuridão ao redor. Parecia fora de lugar, uma anomalia, um erro na matriz daquela construção antiga e rústica. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um arrepio que não era de frio. Era a súbita picada da curiosidade, a primeira emoção genuína, além da dor e do desespero, que ele sentia em dias. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Lucas para examinar a descoberta. O tijolo era diferente. A cor, a textura lisa em contraste com o barro áspero, o rejunte ao seu redor que parecia mais recente, mais claro, menos corroído pelo tempo. Era sutil, mas para os olhos de um marceneiro, de alguém que passou a vida inteira trabalhando com formas, junções e materiais, a diferença era gritante. Aquilo não era um acidente, não era um reparo mal feito. Aquilo fora colocado ali de propósito. Ele passou os dedos sobre a superfície do tijolo. Estava frio, sólido. Mas quando ele pressionou uma das bordas, sentiu um movimento minúsculo, quase imperceptível. Um pequeno jogo. O tijolo estava solto. Naquele momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. O cheiro de mofo, a fome, o desespero. Tudo foi substituído por uma única e pulsante pergunta. Por quê? Fica aqui com sua irmã, disse ele a Lucas, a voz mais firme do que se sentia. Ele foi até sua caixa de ferramentas, o único elo com sua antiga vida, e pegou um formão pequeno e um martelo. As ferramentas estavam frias e pesadas em sua mão, familiares. O peso do aço era reconfortante, uma extensão de sua própria vontade. Ele voltou para a parede, o coração batendo um pouco mais rápido. Um loop aberto se formara em sua mente, uma fissura na muralha de sua apatia. O que é isso? Ele posicionou a ponta fina do formão na linha do rejunte. Hesitou por um segundo. E se não fosse nada? E se fosse apenas mais uma peça quebrada neste universo de coisas quebradas? Mas a estranheza do tijolo, a forma como ele parecia chamar a atenção, era forte demais para ser ignorada. Com um suspiro contido, ele deu a primeira batida leve com o martelo. O som do metal contra o metal, e depois contra o cimento, ecoou pelo cômodo silencioso. Toque. Um som pequeno, mas cheio de significado. O som de um mistério começando a ser desvendado. Toque, toque, toque. As batidas se tornaram mais seguras, mais rítmicas. O rejunte antigo começou a se esfarelar, caindo no chão em um pequeno monte de poeira cinza. Marcos trabalhava com a precisão de um cirurgião, o corpo inclinado, os músculos tensos em concentração. O mundo havia se reduzido àquele pequeno retângulo vermelho na parede. Lucas observava, os olhos arregalados, mal respirando. Sofia, sentindo a mudança na atmosfera, parou de choramingar e observava o pai com uma curiosidade infantil. O som do trabalho, antes um lembrete da miséria, agora era o som da antecipação. Com um último golpe, uma parte maior do rejunte cedeu. Marcos largou as ferramentas e usou os dedos para puxar o tijolo. Ele saiu com um som de sucção, um shhh de ar deslocado, deslizando para fora de seu ninho de quase um século. Um sopro de ar seco e empoeirado, completamente diferente do ar úmido e mofado do cômodo. Escapou do buraco recém-aberto, trazendo consigo um cheiro de papel velho, de couro e de algo mais, algo metálico e mineral. Um cheiro de segredos guardados. Marcos sentiu o coração disparar. O buraco na parede não era apenas um buraco, era uma cavidade perfeitamente quadrada, e seu interior não era de barro ou madeira, era revestido de metal. Uma chapa de zinco ou estanho, escura e sem brilho, cobria todas as superfícies internas, transformando o buraco em um pequeno cofre improvisado, à prova de umidade e, provavelmente, de ratos. Alguém, há muito tempo, se dera a um trabalho imenso para construir aquilo, para esconder algo com um cuidado extremo. A adrenalina percorreu suas veias, um choque elétrico que afugentou o cansaço e a fome. O desespero deu lugar a uma vertigem de possibilidades. Ele enfiou a mão trêmula na escuridão do compartimento. Seus dedos,
calejados e sensíveis pelo ofício, tocaram algo frio e liso, com uma textura granulada. Couro. Ao lado, algo mais fino e quebradiço, um maço de papéis. E no fundo, algo pesado e sólido. Uma caixa. Seu pulso acelerou violentamente. A náusea voltou, mas desta vez era uma náusea de ansiedade, de uma descoberta tão inesperada que seu corpo não sabia como reagir. Com um cuidado reverente, ele retirou o primeiro objeto. Era um diário, ou pelo menos parecia um. Tinha o tamanho de um livro de bolso, com uma capa de couro escuro, agora rígida e rachada pela idade. Não havia título, apenas o relevo do tempo em sua superfície. O cheiro que emanava dele era inebriante, uma mistura de couro antigo e papel amarelado. Ele o segurou em suas mãos, sentindo o peso dele, o peso da história que continha. As páginas estavam presas por uma tira de couro fina, amarrada com um nó complexo. Um arrepio percorreu sua nuca. Aquilo era um objeto profundamente pessoal, íntimo. Ele o colocou delicadamente no chão, sobre seu casaco, como se fosse uma relíquia sagrada. Seus olhos se voltaram novamente para a escuridão do compartimento. Havia mais. O mistério não era uma única peça, era um quebra-cabeça, e ele acabara de encontrar a primeira peça. A história de seu tio-avô, o homem que ele mal conhecia, estava começando a emergir das sombras daquela parede em ruínas, e Marcos sentia que sua própria vida estava prestes a mudar. Ele enfiou a mão novamente no buraco frio. Seus dedos encontraram o maço de papéis. Eram finos e frágeis, e ele teve medo que se desfizessem ao toque. Puxou-os para fora com a delicadeza de quem manuseia asas de borboleta. Eram vários documentos, dobrados juntos e amarrados com um barbante desbotado. O papel era amarelado, quase marrom nas bordas, e as palavras escritas nele eram de uma caligrafia elegante e floreada, feita com tinta preta que havia desbotado para um tom sépia. Ele reconheceu selos oficiais, timbres de cartório, assinaturas, escrituras. Ele não entendia os termos legais, mas a palavra propriedade e o nome Horácio se repetiam. Eram, sem dúvida, os documentos da terra. Mas por que escondê-los dentro de uma parede? Por que não estavam em um arquivo, em um cofre de banco? A pergunta pairou no ar, adicionando outra camada de complexidade ao enigma. Estes não eram documentos comuns, eram provas. Provas de algo que precisava ser desesperadamente ocultado do mundo. A sensação de perigo começou a se misturar com a curiosidade. Faltava apenas um item, a caixa. Era mais pesada do que ele esperava. Ele a puxou para a luz. Era uma pequena caixa de madeira escura, talvez jacarandá, com entalhes simples nas laterais. Não tinha fechadura, apenas uma tampa de encaixe. Era fria e sólida em suas mãos. Ele a sacudiu levemente perto do ouvido. Ouviu o som de múltiplos objetos pequenos e duros batendo uns contra os outros. Um som seco, mineral, como pedras rolando. Por um momento, a decepção ameaçou surgir. Pedras? Depois de todo aquele mistério, apenas uma coleção de pedras. Mas a caixa era bem feita demais, o esconderijo, elaborado demais, para algo tão banal. Ele olhou para Lucas, que o observava com uma intensidade febril. Naquele olhar, Marcos viu o reflexo de sua própria ansiedade. Ele colocou a caixa no chão, ao lado do diário e das escrituras. Os 3 itens formavam uma trindade de segredos, um altar improvisado para uma história esquecida. Ele respirou fundo, o ar ainda carregado de poeira e mofo, e se preparou para abrir o último segredo. O coração martelava em seu peito. Com os dedos tremendo um pouco, ele forçou a tampa da caixa. Ela estava presa pela expansão da madeira úmida ao longo das décadas, mas cedeu com um estalo seco. Ele levantou a tampa. O interior era forrado com um veludo vermelho que o tempo transformara em um tecido desbotado e puído. E sobre o veludo, aninhadas como ovos em um ninho, estavam elas. Cerca de uma dúzia de pedras de formatos irregulares, a maioria do tamanho de uma unha do polegar. À primeira vista, pareciam pedaços de vidro fosco, sem brilho, quase opacos. Ele sentiu uma pontada de desapontamento. Eram apenas cascalhos, seixos de rio. Sua imaginação, atiçada pelo mistério, havia voado alto demais.
Ele tinha sonhado com ouro, com joias, com uma solução mágica para todos os seus problemas, e em vez disso, encontrou pedras, uma coleção de pedras sem valor. O peso do fracasso da noite anterior ameaçou voltar, uma onda fria e familiar de desesperança. Ele estava prestes a fechar a caixa, a enterrar aquela falsa esperança junto com o resto. Mas então, algo aconteceu. Ao mover a caixa, a luz cinzenta da manhã vinda do buraco no telhado incidiu sobre uma das pedras de um ângulo específico. E, por uma fração de segundo, a pedra não pareceu opaca. Ela capturou a luz e a quebrou, devolvendo-a em um flash ofuscante de fogo azul e branco. Um brilho puro, intenso, quase sobrenatural, que fez Marcos piscar. Ele pegou a pedra, sentindo a textura oleosa e o frio dela contra sua pele. Ela parecia pesada demais para seu tamanho. Ele a virou nos dedos, tentando recriar o efeito, e lá estava de novo, um brilho interno, uma promessa de luz contida dentro daquela forma bruta e irregular. Ele pegou outra e outra. Todas faziam o mesmo. Não eram vidro, não eram cascalho, eram algo mais, algo que ele não conseguia nomear, mas que seu instinto dizia ser de um valor inimaginável. Ele não era geólogo, era apenas um marceneiro, mas ele sabia o que era aquilo. A palavra se formou em sua mente. Absurda, impossível, aterrorizante. Diamantes, brutos, não lapidados, escondidos em uma parede. Ele ficou ali, de joelhos no chão sujo daquela ruína, com uma fortuna impossível em suas mãos. O som do mundo exterior desapareceu. Ele não ouvia mais o vento, nem o choro baixo de sua filha. Só ouvia o sangue pulsando em seus ouvidos. A visão ficou turva. De um lado, o diário e os documentos, prometendo uma história. Do outro, uma caixa de pedras que valiam mais do que ele poderia ganhar em 1000 vidas. A esperança não apenas retornou. Ela explodiu dentro dele. Uma supernova de emoções conflitantes. Alívio, medo, confusão, euforia. Eram tão intensas que o deixaram sem ar. Ele sentiu uma risada borbulhar em seu peito, uma risada histérica, à beira da loucura. Ontem, ele não tinha nada. Hoje, ele tinha o quê? Um tesouro ou uma maldição? Uma solução ou um perigo mortal? As perguntas eram maiores do que as respostas. Ele olhou para o diário, depois para os diamantes, depois para os rostos assustados e curiosos de seus filhos. A vida dele, a vida deles, acabara de ser irrevogavelmente reescrita. O drama da sobrevivência havia terminado. O thriller do mistério estava apenas começando. O silêncio no cômodo era agora diferente. Não era mais o silêncio da morte e do abandono, mas um silêncio carregado de potencial, tenso como a corda de um violino. Marcos sentia o peso dos objetos em suas mãos. Não apenas seu peso físico, mas o peso de seu significado. O diário parecia queimar em sua pele, um convite para um passado perigoso. As escrituras eram uma promessa de legitimidade, de direito. E os diamantes eram poder. Eram a fuga, a segurança, a comida na mesa, a educação de seus filhos. Eram tudo o que ele não tinha, mas também eram perigo. Coisas assim não são escondidas em uma parede por bons motivos. São escondidas por medo. Medo de alguém. Medo de algo. Quem era seu tio-avô? Horácio. Um homem rico? Um ladrão? Uma vítima? As perguntas se multiplicavam, cada uma mais urgente que a anterior. Ele sentiu um calafrio profundo. A súbita e aterrorizante percepção de que, ao encontrar aquele tesouro, ele não havia apenas tropeçado em uma história antiga. Ele havia acabado de se tornar o protagonista dela. Ele olhou para a parede, para o buraco escuro e vazio. Aquele pequeno compartimento era um portal entre seu presente de miséria e um passado de riqueza e violência. Ao abri-lo, ele havia cruzado um limiar sem volta. A história de Horácio, qualquer que fosse, agora era sua história. Os inimigos de Horácio, se ainda existissem, agora seriam seus inimigos. A adrenalina que o mantivera de pé começou a dar lugar a um medo mais profundo e racional. Ele não estava mais sozinho no mundo, lutando contra a pobreza. Ele estava em um tabuleiro de xadrez que ele não entendia.
enfrentando peças que ele não conseguia ver. O isolamento daquele lugar, que antes fora uma fonte de desespero, agora se transformava em uma ameaça palpável. Ali, ele estava vulnerável, exposto. Quem mais sabia sobre isso? Quem mais poderia estar procurando por aquilo que ele acabara de encontrar? A ruína ao seu redor já não parecia apenas abandonada, parecia assombrada. Assombrada não por fantasmas, mas pela memória de um crime. Marcos fechou a caixa de madeira com um clique suave, o som finalizando a primeira fase de sua descoberta. Ele pegou o diário e as escrituras, segurando os 3 itens contra o peito como um escudo. O cheiro de poeira e tempo ainda emanava deles, um perfume que agora ele associava ao cheiro da própria sorte mudando de rumo. Ele sentiu o olhar de Lucas sobre ele, um olhar que não era mais apenas de medo, mas de admiração e espanto. Seu pai, que ontem era um homem quebrado, hoje era um caçador de tesouros, um decifrador de segredos. Na mente do menino, a realidade da fome e do frio foi momentaneamente substituída pela magia da aventura. Marcos percebeu isso e sentiu uma nova onda de responsabilidade. Ele não podia mostrar seu medo. Precisava ser forte, não apenas contra a pobreza, mas agora contra um perigo desconhecido. Ele tinha que proteger não apenas seus filhos, mas também o segredo que acabara de desenterrar. A ruína não era mais um túmulo, era uma fortaleza temporária. E ele, seu guardião. Ele se levantou, as pernas ainda um pouco trêmulas. A fome ainda estava lá. Um nó em seu estômago, mas agora estava em segundo plano. Um ruído de fundo para o turbilhão de seus pensamentos. Sua primeira prioridade era a segurança. Esconder os itens. Ele olhou ao redor do cômodo caótico. Onde? Onde esconder um segredo em um lugar onde tudo estava exposto? A própria parede parecia o lugar mais óbvio agora. Ele precisava de um lugar melhor, mais inteligente. Seus olhos caíram sobre sua caixa de ferramentas. Era o objeto mais pessoal que ele tinha, algo que ninguém pensaria em investigar a fundo. Ele abriu a caixa, o cheiro familiar de metal e óleo de linhaça o acalmando por um instante. Ele removeu uma bandeja de ferramentas menores, criando um fundo falso. Com cuidado, ele envolveu o diário, as escrituras e a caixa de diamantes em um pano velho e os colocou no fundo da caixa de ferramentas, cobrindo-os novamente com formões, chaves de fenda e plainas. O segredo estava oculto em plena vista, protegido por sua identidade de trabalhador. Com o tesouro seguro, a realidade imediata voltou a se impor. A fome, o frio, a necessidade de abrigo, a descoberta, por mais monumental que fosse, não resolvia os problemas imediatos. Os diamantes eram inúteis ali, naquela ruína. Eram uma promessa de futuro, mas o presente ainda era brutal. Ele precisava de comida, de água, de um fogo. A energia que a adrenalina lhe dera começou a se dissipar, deixando-o com a exaustão profunda de um homem que não dormia nem comia direito há dias. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Antes, ele agia por puro desespero, um animal encurralado. Agora, ele agia com um propósito. Havia um depois pelo qual lutar. Aquela ruína não era mais o fim da linha. Era uma estação de passagem. Um lugar para decifrar o mapa que o destino lhe entregara. Um mapa que poderia levá-lo para fora da escuridão. O primeiro passo era ler o diário, entender a história, conhecer o inimigo. O conhecimento, ele sentia, seria sua arma mais poderosa. Ele levou as crianças para o pequeno espaço que havia limpado. Taija, de ordem no caos. Fez uma cama improvisada com seu casaco e algumas folhas secas que arrastou de fora. Fiquem aqui, eu vou procurar água e algo para a gente comer, ele disse, a voz mais confiante do que se sentia. Ele precisava sair, explorar os arredores, mas também precisava de tempo para pensar, para processar a enormidade do que havia acontecido. Ao sair da ruína e sentir a luz do sol em seu rosto, o mundo parecia diferente. As árvores não eram apenas árvores, eram parte de uma terra que agora poderia ser sua. O som do vento não era mais um gemido de solidão, era um sussurro de segredos. Ele encontrou um pequeno riacho de água limpa não muito longe, e a visão de frutas silvestres em um arbusto pareceu um milagre. Ele comeu as frutas vorazmente,
o suco doce e ácido explodindo em sua boca, a primeira comida de verdade em dias. A cada gole de água, a cada fruta que comia, ele sentia a força voltar ao seu corpo, a clareza voltar à sua mente. De volta à ruína, ele alimentou seus filhos, que devoraram as frutas como se fossem o mais fino dos banquetes. Vê-los comer, ver um pouco de cor voltar aos seus rostos, solidificou sua determinação. Ele não podia falhar. Não agora. Com as crianças cochilando após a pequena refeição, ele finalmente se permitiu sentar e abrir a caixa de ferramentas. Ele pegou o diário. A capa de couro estava fria ao toque. Ele desamarrou a tira que o mantinha fechado, o nó se desfazendo com uma facilidade surpreendente. Abriu na primeira página. A caligrafia era pequena, apertada, mas perfeitamente legível. A tinta estava desbotada, mas a história estava lá esperando. A primeira linha o atingiu como um soco no estômago. Se você está lendo isso, significa que eu estou morto. E significa que a justiça, por tanto tempo adiada, finalmente tem uma chance. Marcos sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo. Aquilo não era um diário, era um testamento, uma confissão e um pedido de vingança. A história de seu tio-avô estava prestes a explodir em seu presente. Ele começou a ler, as palavras de Horácio saltando da página e pintando um quadro vívido em sua mente. O diário não começava com a descoberta, mas com a paixão. Horácio não era um garimpeiro ganancioso, mas um geólogo amador, um naturalista apaixonado pela terra. Ele descrevia as rochas, as plantas, os rios daquela região com um amor quase poético. Marcos podia sentir o cheiro da terra molhada, o calor do sol, a alegria pura da exploração nas palavras de seu tio-avô. Era um homem que havia encontrado seu paraíso particular naquelas colinas isoladas. Ele escrevia sobre sua pequena casa, não como uma ruína, mas como um lar cheio de vida, com um jardim e uma varanda onde ele lia seus livros. Marcos olhou ao redor para a decadência que o cercava e sentiu uma pontada de tristeza por aquele homem solitário, cujo mundo fora tão completamente destruído. O diário era um fantasma, a voz de um homem cuja felicidade fora roubada, ecoando através das décadas até chegar a ele, seu único parente vivo, sentado nos escombros daquele mesmo paraíso perdido. A narrativa mudou abruptamente. O tom de admiração e paz deu lugar a uma excitação febril. Horácio descreveu o dia em que encontrou os primeiros sinais, uma formação rochosa incomum, um tipo de cascalho no leito do riacho que não pertencia à geologia local. Ele passou semanas, meses, mapeando, cavando, seguindo os rastros que só ele conseguia ler na paisagem. E então, a descoberta. Um veio de Kimberlito, a rocha-mãe dos diamantes. Ele descreveu o momento em que quebrou a primeira amostra e viu o brilho inconfundível. Não era a ganância que o movia, mas o triunfo da ciência, a alegria da descoberta. Ele era um Colombo de seu próprio quintal. Marcos sentiu uma conexão profunda com aquele homem. A alegria de Horácio em encontrar uma pedra rara era a mesma alegria que Marcos sentia ao terminar uma peça de marcenaria perfeita. O mesmo orgulho do Criador. Ele entendeu, pela primeira vez, que a herança que recebera não era apenas terra ou pedras, mas o legado de uma paixão. Um legado que, logo ele descobriria, tinha um preço terrivelmente alto. A alegria nas páginas durou pouco. Como uma nuvem de tempestade se formando no horizonte, um novo nome apareceu no diário: Coronel Alcides. Um fazendeiro poderoso, dono de quase tudo na região, um homem cuja ambição não conhecia limites nem lei. Horácio, em sua inocência, cometeu um erro fatal. Ele confidenciou sua descoberta a um trabalhador, que, por medo ou por uma pequena recompensa, levou a história aos ouvidos do coronel. A partir daquele ponto, o tom do diário se transformou em um registro de medo crescente. O paraíso se tornou uma prisão. Carros estranhos passavam pela estrada. Homens a cavalo observavam sua casa à distância. O coronel o visitou, a princípio com ofertas amigáveis, depois com uma pressão velada. Ele queria a terra, toda ela. Horácio sabia que o coronel não estava interessado na pequena propriedade, mas no que estava embaixo dela. A gentileza na voz do coronel,
descreveu Horácio. Era fina como uma casca de gelo sobre um poço profundo e escuro. Marcos sentiu o próprio estômago se contrair em um nó de pavor. A história estava se tornando sombria, perigosa. O diário se tornou um thriller. Horácio descreveu a paranoia, o medo constante. Ele sabia que sua vida estava em perigo. Foi então que ele começou a construir o esconderijo na parede. Ele trabalhou à noite, em segredo, criando o pequeno cofre para proteger as provas de seu direito e uma amostra de sua descoberta. Ele transferiu as escrituras originais para o esconderijo, junto com o diário, que ele agora escrevia como uma arma, um testemunho para o futuro. E ele selecionou as melhores pedras brutas que encontrara, a essência de sua descoberta, e as guardou na caixa de madeira. Era sua apólice de seguro, sua mensagem em uma garrafa jogada no oceano do tempo. A cada página que Marcos lia, a tensão aumentava. Ele sentia o cerco se fechando ao redor de Horácio, a mesma sensação de isolamento e vulnerabilidade que ele próprio sentia agora. A história não era mais sobre um homem morto há muito tempo. Era um manual de sobrevivência, um aviso. Ele não estava apenas lendo um diário. Estava recebendo instruções de um fantasma. E o fantasma estava lhe dizendo para ter muito, muito medo. A leitura continuou, e a garganta de Marcos se fechou. Ele me disse que eu deveria desaparecer. Tire umas férias longas, ele disse, a voz um xarope doce e venenoso. Esqueça este lugar. Mas eu vi a verdade em seus olhos. Eu sei que eles voltarão. Sei o que farão. Não para me ameaçar, mas para me silenciar para sempre. Esta noite, ou amanhã. Não há para onde fugir. Estou escrevendo isto à luz de um lampião. E cada sombra que dança na parede parece um dos capangas dele. O vento lá fora não é mais meu amigo. É o sussurro do meu fim. Eles vão me matar e esconder meu corpo onde ninguém jamais encontrará. Dirão que fui embora. Uma mentira perfeita. Marcos sentiu um calafrio violento. Uma onda de gelo subindo por sua espinha. O suor escorrendo por suas costas. Aquilo não era uma suposição. Era a crônica de um assassinato anunciado. O tio-avô não desaparecera. Ele fora apagado. A ruína ao redor era a cena de um crime. E o diário era a voz da vítima clamando do túmulo. A última frase do diário era um testamento e uma maldição. Para quem quer que encontre isto, meu parente de sangue, meu herdeiro desconhecido, a terra é sua por direito. Os diamantes são sua ferramenta. Use-os para buscar a justiça que me foi negada. Vingue minha vida roubada. Mas saiba que o coronel Alcides é uma serpente, e suas crias são tão venenosas quanto ele. Eles nunca esquecerão esta pequena casa. Eles sabem que uma prova pode ter ficado para trás. Eles vigiarão. Eles esperarão. Tenha cuidado. Marcos fechou o diário com um baque surdo. As palavras crias venenosas ecoaram em sua mente. O coronel provavelmente estava morto. Mas e seus filhos? Seus herdeiros? A ameaça não morrera com Horácio. Ela fora herdada, assim como a terra. Marcos agora era o guardião não só de um tesouro, mas de uma vingança. Ele sentiu o peso esmagador daquela responsabilidade. Não era mais apenas sobre dar um teto a seus filhos. Era sobre uma guerra contra uma família poderosa e assassina. E ele estava ali, no epicentro do conflito, com duas crianças pequenas e uma caixa de ferramentas como seu único arsenal. Foi então que ele ouviu. Um som que não pertencia àquele lugar. Um som que rasgou o silêncio da mata como uma faca. Não era o canto de um pássaro, nem o zumbido de um inseto. Era um ronco baixo, gutural e potente. O som de um motor moderno. Um motor caro. Marcos sentiu o sangue gelar em suas veias. Seu corpo inteiro ficou rígido. Instintivamente, ele escondeu o diário de volta na caixa de ferramentas e a empurrou para debaixo de um monte de entulho. Ele se levantou devagar, o coração batendo descontroladamente em sua garganta, e se esgueirou até uma fresta na parede que servia de janela. O som ficava mais alto, aproximando-se pela estrada de terra. Não era um carro velho ou um trator. Era o som pesado e confiante de um veículo 4x4, esmagando o cascalho e os galhos secos sob seus pneus largos. O pavor o atingiu com força física, um soco no estômago. As palavras de Horácio gritavam em sua mente. Eles vigiarão, eles esperarão.
A espera, ao que parecia, havia terminado. Eles estavam ali. Pela fresta, ele viu. Uma caminhonete preta, luxuosa e reluzente, parou em frente à porteira enferrujada. A pintura brilhante do veículo era um insulto à decadência ao redor, um oásis de riqueza e poder no meio do nada. O contraste era chocante, obsceno. O motor foi desligado e o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado, mais ameaçador. A porta do motorista se abriu com um clique suave e caro. Um homem desceu. Ele não se parecia com o coronel rústico que Marcos imaginara. Este era um homem de seus 50 e poucos anos, alto, impecavelmente vestido com calças de linho claro e uma camisa de botão azul perfeitamente passada. Seus sapatos de couro brilhavam mesmo sob a luz fraca. Ele usava óculos de sol de grife, que escondiam seus olhos, mas seu rosto tinha uma expressão de desdém contido, enquanto observava a ruína. Ele parecia um predador urbano inspecionando uma carcaça. Marcos sentiu uma náusea de reconhecimento. Era o poder. Era a ameaça que Horácio descrevera, agora em uma forma moderna, polida e infinitamente mais perigosa. O homem empurrou a porteira, que rangeu em protesto, e começou a caminhar em direção à casa com passos lentos e deliberados. Sua postura era de quem era dono de tudo o que via. Ele não olhava para o chão lamacento, esperando que o mundo se curvasse para não sujar seus sapatos caros. Marcos recuou da fresta, o coração batendo tão forte que ele temia que o homem pudesse ouvi-lo. Ele correu para onde as crianças estavam. Lucas estava acordado, os olhos arregalados de medo pelo som do carro. Sofia ainda dormia, alheia ao perigo que se aproximava. Fiquem aqui. Não façam um barulho. Marcos sussurrou, a voz tensa e baixa. Ele colocou um dedo nos lábios, e Lucas assentiu, o rosto pálido. Marcos se posicionou perto da entrada em ruínas, tentando controlar a respiração, tentando fazer seu corpo parar de tremer. Ele podia ouvir os passos do homem se aproximando, o som do cascalho sendo esmagado sob seus sapatos. Cada passo era uma batida de tambor fúnebre, anunciando a chegada do confronto que ele tanto temia. A história estava se repetindo. O homem parou na entrada, seu corpo alto bloqueando a pouca luz que entrava. Ele tirou os óculos de sol, revelando olhos cinzentos, frios e calculistas. Havia um sorriso fino em seus lábios, um sorriso que não alcançava seus olhos. Boa tarde, disse ele, a voz suave, educada, mas com um timbre metálico que fez um arrepio percorrer a espinha de Marcos. Imagino que você seja o Sr. Marcos, o novo proprietário. A pausa antes da palavra proprietário foi intencional, carregada de sarcasmo. Meu nome é Valdemar, Dr. Valdemar. Sou seu vizinho mais próximo, digamos assim. Ele estendeu a mão, uma mão limpa, de unhas feitas, o oposto exato das mãos calejadas e sujas de Marcos. Hesitante, Marcos apertou a mão do homem. A pele de Valdemar era macia, mas seu aperto era firme, possessivo, como se ele estivesse testando a força de Marcos, medindo seu oponente. O cheiro que vinha dele não era de cachaça ou tabaco, mas de uma colônia cara e sutil. Um perfume de poder e indiferença que era, de alguma forma, ainda mais intimidante. Eu soube que você chegou. As notícias correm rápido por aqui, continuou o Dr. Valdemar, seus olhos cinzentos percorrendo o interior da ruína com um misto de nojo e avaliação. Ele agia como um inspetor sanitário em um matadouro. Francamente, fiquei surpreso que alguém tenha tido a coragem de vir para este entulho. A palavra entulho foi dita com uma precisão cruel. Meu pai, Coronel Alcides, que Deus o tenha, comprou as terras ao redor disto há muitos anos. Esta pequena propriedade ficou para trás, um espinho em nosso pé, uma mancha na paisagem. O nome do Coronel Alcides atingiu Marcos como um soco. Então era ele, a cria da serpente, o herdeiro do crime. Marcos lutou para manter o rosto inexpressivo, para não deixar o choque e o ódio transparecerem. Ele sentiu o suor escorrer por sua têmpora. Estava cara a cara com o filho do assassino de seu tio-avô, e o homem estava ali, em sua casa,
falando do pai criminoso como se fosse um santo. A audácia era sufocante. Doutor. Valdemar continuou seu monólogo venenoso. Olha, vou ser direto. Eu sei que você está em uma situação difícil, viúvo, desempregado, com 2 crianças. Ele sabia. Claro que sabia. Ele tinha investigado. A sensação de estar sendo vigiado, de ter sua vida vasculhada, fez a pele de Marcos se arrepiar. Este lugar não tem valor, disse Valdemar, gesticulando com desdém para o teto desabado. É um perigo, para você e para seus filhos. Tétano, cobras. A estrutura pode desabar a qualquer momento. Então, quero lhe fazer uma proposta. Por caridade, entende? Para limpar esta área. Ele fez uma pausa, como se estivesse fazendo um grande favor. Eu lhe dou 5.000 reais por este terreno, agora mesmo, em dinheiro. Você pega o dinheiro, leva seus filhos para um lugar seguro na cidade e esquece que este buraco um dia existiu. A oferta era um tapa na cara, 5.000 reais. Era mais do que os 350 que ele tinha, mas era um valor ridículo. Uma esmola pela terra que escondia um veio de diamantes e a prova de um assassinato. Marcos sentiu uma onda de raiva quente subir por seu peito. Uma raiva que queimou o medo e lhe deu uma força inesperada. Ele olhou diretamente nos olhos frios de Valdemar. 5.000 reais. O preço da justiça. O preço para ele esquecer o assassinato de um membro de sua família. O preço para ele entregar a única chance de seus filhos terem um futuro. Naquele momento, ele não era mais o marceneiro desempregado e desesperado. Ele era o herdeiro de Horácio. Ele era o guardião de um segredo. A pobreza o havia humilhado, mas não havia quebrado seu caráter. Não, obrigado, disse Marcos, a voz saindo mais firme e clara do que ele esperava. Eu não estou interessado em vender. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. O sorriso fino desapareceu dos lábios de Valdemar. A máscara de falsa cordialidade começou a rachar, revelando a feiura por baixo. Ele não esperava uma recusa. Ele estava acostumado a conseguir o que queria, seja pela compra ou pela força. Os olhos de Dr. Valdemar se estreitaram. Uma pequena veia pulsou em sua têmpora. A mudança em sua expressão foi sutil, mas aterrorizante. A benevolência evaporou, substituída por uma frieza cortante. A mesma frieza que Horácio descrevera nos olhos do pai dele. Não está interessado? Repetiu ele, a voz agora perdendo a suavidade, adquirindo um tom áspero, incrédulo. Você está sentado em uma pilha de lixo, com seus filhos dormindo na sujeira, e não está interessado? Acho que você não entendeu sua posição, meu caro. Ele deu um passo para dentro da ruína, invadindo o espaço pessoal de Marcos. O cheiro de sua colônia cara pareceu mais forte, sufocante. Talvez você tenha encontrado algo. Alguma bugiganga que seu tio-avô maluco deixou para trás. Alguma fantasia de riqueza. Deixe-me lhe dar um conselho de amigo. Não existem tesouros escondidos por aqui. Apenas problemas. A menção ao tio-avô, a sugestão de que ele sabia que Marcos poderia ter encontrado algo, confirmou todas as suspeitas. Valdemar não estava ali por acaso. Ele estava caçando. Marcos permaneceu em silêncio, o corpo tenso como uma corda de aço. Sua mente corria, tentando encontrar uma saída, uma resposta que não o colocasse em perigo ainda maior. Ele podia sentir o olhar de Valdemar sobre ele, um olhar que o desnudava, que procurava por qualquer sinal de fraqueza. Você é um homem de família, não é, Marcos? Disse Valdemar, a voz agora perigosamente calma. Ele se virou e olhou para o canto onde as crianças estavam. O olhar dele sobre Lucas e Sofia fez o sangue de Marcos ferver e gelar ao mesmo tempo. Era uma violação, uma invasão no que ele tinha de mais sagrado. Crianças bonitas, fortes, ele comentou, com a mesma casualidade com que se comenta sobre o gado. Então, ele se virou de volta para Marcos, o rosto a poucos centímetros do seu. O sorriso falso voltou, mas agora era o sorriso de um tubarão. É uma pena que este lugar seja tão perigoso, tão isolado. A palavra isolado foi pronunciada lentamente, cada sílaba carregada de significado. A ameaça final veio como um sussurro, um veneno destilado diretamente no ouvido de Marcos. Sabe como é,
continuou o Dr. Valdemar, olhando de forma significativa para a mata densa que cercava a casa. Coisas ruins podem acontecer em lugares isolados como este. Acidentes. Ele fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar como um abutre. Um pedaço de madeira podre que cai. Uma cobra venenosa que aparece no meio da noite. Crianças são curiosas, não é? Gostam de explorar. E então, o golpe de misericórdia, a frase que transformou o medo em terror puro, especialmente com crianças por perto. Não havia mais ambiguidade. Não era uma sugestão. Era uma promessa. Ele estava usando os filhos de Marcos como arma, como reféns naquele conflito. A náusea subiu à garganta de Marcos com uma força avassaladora. Ele sentiu um impulso primitivo e violento de atacar aquele homem, de arrancar aquele sorriso de seu rosto. Mas ele se conteve, paralisado pelo terror de que qualquer movimento em falso pudesse selar o destino de sua família. Dr. Valdemar pareceu satisfeito com o efeito de suas palavras. Ele viu o terror nos olhos de Marcos e soube que sua mensagem fora entregue. Ele deu um passo para trás, ajeitando a camisa impecável, reassumindo sua postura de superioridade. Pense na minha oferta, Marcos. 5.000. É uma oferta generosa por sua paz de espírito. E pela segurança de sua família. Ele colocou os óculos escuros de volta, escondendo novamente seus olhos frios. Eu volto em 2 dias. Espero que você tome a decisão inteligente. Sem mais uma palavra, ele se virou e caminhou de volta para sua caminhonete preta, os sapatos caros pisando com indiferença na história e na miséria daquele lugar. Marcos ficou ali, imóvel, ouvindo os passos se afastando. Ouviu o clique da porta do carro se fechando, o som do motor potente ganhando vida novamente e o barulho do veículo se afastando, deixando para trás um silêncio ainda mais opressor e um cheiro fraco de poeira e diesel no ar. O predador havia partido, mas a ameaça dele permanecia, impregnando cada canto daquela ruína. Sozinho novamente, Marcos correu para os filhos. Ele os abraçou com uma força desesperada, o corpo ainda tremendo incontrolavelmente. O calor dos corpos pequenos de Lucas e Sofia era a única coisa real em um mundo que havia se transformado em um pesadelo. Ele tinha a prova de um assassinato em suas mãos. Tinha os diamantes que poderiam mudar sua vida, mas o inimigo era real, poderoso, e acabara de ameaçar seus filhos da forma mais cruel possível. A justiça, por Horácio, valia a vida de Lucas e Sofia. A fortuna dos diamantes valia o risco de vê-los feridos. O dilema era uma tortura, um abismo que se abria diante dele. Fugir com o segredo e viver com medo para sempre, ou ficar e lutar, colocando suas crianças na linha de fogo. A ruína, que antes era um símbolo de desespero, agora era um campo de batalha, e ele estava encurralado. E agora, eu pergunto a você que ouve esta história, o que você faria no lugar de Marcos? Você arriscaria a vida dos seus filhos em busca de justiça e de uma fortuna, ou engoliria o segredo e fugiria para protegê-los a qualquer custo? O ar que Marcos respirava era venenoso. Não era mais o cheiro de mofo e podridão da ruína, mas o fedor da ameaça deixada para trás por Dr. Valdemar. Cada palavra dele, acidentes, crianças, ecoava na mente de Marcos como um tambor de guerra, uma contagem regressiva para a desgraça. O pavor era uma entidade física, um animal de garras frias que se alojara em seu peito, apertando seus pulmões e dificultando a respiração. Ele correu para o canto onde as crianças estavam. Lucas o olhava, o rosto pálido, a compreensão do perigo brilhando em seus olhos de forma terrivelmente adulta. Sofia, por sorte, ainda dormia, um anjo alheio ao inferno que se instalara. Ele os abraçou, sentindo seus corpos pequenos contra o seu, e uma fúria primitiva e protetora queimou através do gelo do medo. Aquele homem não tocaria em seus filhos. Jamais. A questão não era mais se ele deveria lutar, mas como. Ele estava encurralado, um rato em uma armadilha, mas até mesmo um rato encurralado morde. Ele passou a hora seguinte em um estado de paranoia febril. Cada estalo da madeira podre, cada assobio do vento nas frestas, era o som dos capangas de Valdemar retornando. Seu corpo tremia, encharcado em um suor frio que grudava em suas roupas sujas.
A fome e o cansaço eram fantasmas distantes, eclipsados pela adrenalina crua do terror. Ele verificou o esconderijo na caixa de ferramentas. 1, 2, 10 vezes. O gesto repetitivo a única coisa que o impedia de gritar. Ele andava de um lado para o outro no pequeno espaço limpo, os punhos cerrados com tanta força que as unhas cortavam suas palmas. As opções giravam em sua mente em um carrossel demente. Fugir? Para onde? Com que dinheiro? Ele estava a centenas de quilômetros de qualquer lugar seguro, uma presa fácil em território inimigo. Lutar? Como? Com um formão e um martelo contra homens armados? A injustiça da situação era um gosto de fel em sua boca. Ele herdara não uma terra, mas uma sentença de morte. O dilema moral o torturava. A voz de Horácio, clamando por justiça do túmulo empoeirado de seu diário, era um chamado poderoso. Vingar o parente assassinado, reaver a terra que era sua por direito, usar a riqueza dos diamantes para dar um futuro a seus filhos. Era a coisa certa a fazer, mas a um custo potencial impensável. A imagem do sorriso de Valdemar enquanto olhava para Sofia e Lucas estava gravada a fogo em sua retina. Como ele poderia, conscientemente, colocar a vida deles em risco? A culpa o corroía. Se algo acontecesse, seria sua culpa, sua ganância, seu orgulho. Talvez Valdemar estivesse certo. Talvez a decisão inteligente fosse engolir o orgulho, aceitar a esmola e desaparecer, vivendo o resto da vida como um covarde que fugiu, mas com seus filhos a salvo. O coração de Marcos se partia. Ele não queria ser um covarde, mas, 1000 vezes mais, ele não queria ser um pai em luto. Ele se sentia um equilibrista em uma corda bamba sobre um abismo, com o vento da moralidade de um lado e o furacão do amor paternal do outro. Enquanto a escuridão se aprofundava lá fora, tornando a ruína um poço de breu, Marcos se sentou no chão, derrotado pela indecisão. O silêncio era absoluto, pesado. Ele abraçou os joelhos, o corpo tremendo de frio e medo. Foi então que um som cortou a noite. Não um som ameaçador, mas um som suave. Toque, toque, toque. Uma batida leve no batente de madeira que um dia sustentara uma porta. O coração de Marcos saltou para a garganta. Ele congelou, prendendo a respiração. Seriam eles? Voltaram mais cedo. O som era hesitante demais para ser de capangas. Era um som cauteloso, quase tímido. Ele se levantou em silêncio, pegando o martelo pesado de sua caixa de ferramentas, a única arma que possuía. O metal estava gelado e sólido em sua mão suada. Ele se arrastou até a entrada, o corpo tenso. A luz da lua, fraca e azulada, desenhava a silhueta de um homem do lado de fora. Era um homem baixo, curvado pela idade, segurando um antigo lampião a querosene que lançava uma luz trêmula e dourada. "Com licença", disse uma voz rouca e rachada pelo tempo. Não quis assustar. Marcos relaxou o aperto no martelo, mas não o soltou. A figura deu um passo para a luz. Era um homem que parecia tão antigo quanto as árvores ao redor. Seu rosto era um mapa de rugas profundas, a pele escura e curtida pelo sol de uma vida inteira. Olhos pequenos e brilhantes o examinavam com uma curiosidade cautelosa, mas não hostil. Ele usava roupas simples, remendadas, e estava descalço, os pés largos e grossos como raízes de árvore. "Meu nome é Joaquim. Moro ali para baixo", disse ele, apontando com o queixo para a escuridão. "Eu vi o carro de Rico subindo para cá mais cedo. Vi quando ele foi embora. Fiquei preocupado. Gente daquele tipo não costuma trazer boa notícia." A voz dele era calma, o sotaque carregado do interior profundo, cada palavra dita lentamente. Marcos sentiu uma onda de alívio tão forte que suas pernas fraquejaram. Não era um inimigo. Seu Joaquim ergueu o lampião, a luz iluminando o rosto pálido e assustado de Marcos. "O senhor está branco que nem cera. Aquele homem lhe fez algum mal?" A preocupação na voz do velho era genuína, uma pequena brasa de humanidade no meio da noite fria e aterrorizante. Ele me fez uma oferta pela casa", gaguejou Marcos, a voz falhando. Joaquim soltou um pequeno bufo, um som de desdém. "Oferta. Sei.
O pai dele também era cheio das ofertas. A menção ao pai de Valdemar fez o sangue de Marcos gelar. Aquele velho sabia, ele sabia da história. Ele me disse que era o coronel Alcides, e o filho é o doutor Valdemar. Ao ouvir os nomes, o rosto de Joaquim se fechou. As rugas pareceram se aprofundar, e uma sombra passou por seus olhos brilhantes. Era a sombra de uma memória antiga e dolorosa. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo canto dos grilos e pelo sibilar suave do lampião. Naquele instante, Marcos tomou uma decisão. O desespero o empurrou para além da cautela. Ele não tinha mais nada a perder, e aquele velho, com seus olhos que já tinham visto tudo, parecia ser a única alma viva em quilômetros. Era um tiro no escuro, uma aposta insana, mas a alternativa era esperar sozinho pela violência prometida. Senhor Joaquim, disse Marcos, a voz baixa e urgente, eu preciso lhe mostrar uma coisa. O senhor pode entrar? Joaquim hesitou por um segundo, seus olhos perscrutando o rosto de Marcos, procurando por algo. Então, ele assentiu lentamente e entrou na ruína, o lampião lançando sombras dançantes e grotescas nas paredes quebradas. Marcos o levou para o canto limpo, onde Lucas agora estava acordado, observando a cena com olhos enormes e assustados. Marcos fez um sinal para o filho ficar quieto. Ele se ajoelhou ao lado da caixa de ferramentas, o coração batendo forte. Estava prestes a compartilhar seu segredo mortal com um completo estranho. Com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa e retirou o diário envolto em um pano. Ele o estendeu para o velho. Meu tio-avô, Horácio, deixou isso. Eu encontrei escondido na parede. Ao ver o pequeno livro de couro, seu Joaquim recuou um passo, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram, e a mão que segurava o lampião tremeu violentamente, fazendo a luz dançar loucamente. Não pode ser, ele sussurrou, a voz embargada. Ele estendeu uma mão enrugada e tocou a capa de couro com a ponta dos dedos, com uma reverência assustada, como se tocasse uma relíquia sagrada ou algo radioativo. O diário, do seu Horácio, eu pensei que eles tinham queimado tudo. A confirmação de que o objeto era real, de que sua história era conhecida, atingiu Marcos com a força de uma onda. Aquele velho não era apenas um vizinho. Ele era uma testemunha. Ele era a chave, a peça que faltava. Seu Joaquim pegou o diário das mãos de Marcos, suas mãos grossas manuseando o objeto frágil com uma delicadeza surpreendente. Ele se sentou em um caixote de madeira, o corpo curvado sobre o livro. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos antigos, traçando caminhos pelas rugas em seu rosto. Eu era um menino, começou ele, a voz um sussurro carregado de emoção. Minha família trabalhava para o pai do coronel, mas eu gostava mesmo era do seu Horácio. Ele não era como os outros patrões. Ele era bom. Me ensinou a ler as letras, me mostrava as pedras dele, me contava histórias das estrelas. Ele me dava livros de presente. O velho fungou. Uma dor de quase 80 anos vindo à superfície. Ele encontrou as pedras que brilham. Ele me mostrou uma. Disse que nosso chão aqui era abençoado. O coração de Marcos se apertou de compaixão. Ele estava ouvindo o elogio fúnebre de Horácio, dito por seu último amigo vivo. A voz de Joaquim endureceu, a tristeza dando lugar a uma raiva antiga. Mas a bênção virou maldição quando o coronel Alcides ficou sabendo. Ele era o diabo em forma de gente, um homem que sorria enquanto planejava sua morte. Ele queria a terra, queria as pedras, seu Horácio não quis vender. Ele amava este lugar, era a vida dele. O velho olhou ao redor para a ruína, para o esqueleto do que um dia fora o lar de seu amigo, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto curtido. Ele sabia que eles viriam. Ele me disse um dia, Joaquim, se algo me acontecer, nunca esqueça que esta terra tem dono. E não é o coronel. Ele estava com medo. Eu via nos olhos dele. Marcos sentia como se estivesse ouvindo o próprio diário sendo lido em voz alta, mas com a dor e a verdade de uma testemunha ocular. A história ganhava carne, osso e alma. O velho respirou fundo, reunindo coragem para desenterrar a memória mais sombria de sua longa vida. Então, veio a noite, ele disse, a voz baixando para um sussurro conspiratório.
como se os fantasmas daquela noite ainda pudessem ouvi-lo. Eu estava voltando para casa, tarde, cortando o caminho pela mata, e vi um carro preto parado na estrada. Um carro que não era daqui. O mesmo tipo de carro que o coronel usava. Ele parou, engolindo em seco, revivendo o terror de um menino de 10 anos escondido no escuro. Eu me escondi atrás de uma moita de aroeira. Fiquei quietinho, com o coração na boca. Então eu os vi. 2 homens grandes, capangas do coronel que todo mundo conhecia e temia. Eles estavam arrastando o seu Horácio para fora de casa. Ele estava lutando, mas não tinha chance. A boca dele estava amordaçada, mas eu podia ouvir os sons que ele fazia. Marcos prendeu a respiração. O corpo gelado. Estava acontecendo. A peça final, a prova viva do crime. Eles o jogaram no banco de trás do carro como um saco de farinha, continuou Joaquim, os olhos fixos no vazio, vendo uma cena que só ele podia ver. Um dos homens voltou para dentro da casa por 1 minuto. Depois, saiu carregando uns papéis. Acho que eram as escrituras falsas que eles o forçaram a assinar. Depois, o carro partiu, cantando pneu na estrada de terra, e sumiu na escuridão. O silêncio que se seguiu foi profundo, pesado com o peso de um assassinato não resolvido. E eu não fiz nada, disse o velho, a voz finalmente quebrando em um soluço de vergonha. Eu corri para casa, me escondi debaixo da cama e tremi a noite toda. No dia seguinte, todos diziam que seu Horácio tinha ido embora, vendido a terra e sumido no mundo. E eu, por um medo que durou a vida inteira, eu nunca contei a ninguém o que vi. Eu vivi com essa covardia queimando dentro de mim por 70 anos. Ele ergueu os olhos para Marcos, o rosto devastado pela culpa. Me perdoe, eu era só um menino. Marcos sentiu uma onda de compaixão avassaladora pelo velho. Ele se ajoelhou na frente dele e colocou a mão em seu ombro trêmulo. O senhor não tem do que pedir perdão. O senhor era uma criança. O medo era a única reação possível. As palavras de Marcos pareceram libertar algo em Joaquim. O peso de 7 décadas de silêncio pareceu diminuir um pouco de seus ombros curvados. Ele olhou para Marcos e, pela primeira vez, havia um brilho de determinação em seus olhos, uma centelha de fogo sob as cinzas da idade. Mas não sou mais uma criança, disse ele, a voz ganhando uma força surpreendente. E aquele diabo do coronel pode ter morrido, mas a cria dele está aqui, fazendo a mesma coisa, tentando roubar o que é seu, ameaçando sua família. Não, desta vez não. Desta vez, eles não vão ganhar. Uma aliança improvável foi selada naquele momento, na penumbra de uma casa em ruínas, uma aliança entre o herdeiro e a testemunha, forjada no fogo de uma injustiça antiga. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, a impaciência corroía Dr. Valdemar. Sentado no banco de couro de sua caminhonete, ele olhava para a escuridão. A recusa de Marcos o havia insultado, mas mais do que isso, o havia alarmado. Um homem desesperado deveria aceitar a primeira oferta. Se ele recusou, significava que tinha um motivo. Significava que ele havia encontrado algo. O diário, as pedras, a possibilidade de um escândalo, da reabertura de um caso de assassinato que mancharia o nome de sua família e ameaçaria sua fortuna. Era intolerável. Ele não podia esperar 2 dias. Aquele marceneiro poderia ir à polícia a qualquer momento. O risco era grande demais. Ele pegou seu celular caro, o brilho da tela iluminando seu rosto frio e calculista. Ele discou um número. Alô, sou eu, disse ele, a voz sem emoção. Mudança de planos. Não vamos mais esperar. Quero que vocês vão lá agora. Peguem o que encontrarem de valor, especialmente papéis velhos ou uma caixa, e resolvam o problema. O pai e as crianças, sem barulho, sem rastros. Resolvam. Hoje, de volta à ruína, a atmosfera havia mudado. A revelação de Joaquim transformara o desespero em um plano de ação frágil. Eles não estavam mais sozinhos. Temos o diário, temos as pedras. E agora, temos o Senhor, um testemunho, disse Marcos. A esperança lutando para nascer em seu peito. Podemos ir à polícia na cidade vizinha amanhã de manhã. Mas Joaquim balançou a cabeça, a expressão subitamente séria. A polícia daqui, muitos deles comem na mão do doutor.
Valdemar. Seria como entregar a galinha para a raposa cuidar. O velho se levantou e foi até a entrada da ruína. O corpo magro, tenso. Ele farejou o ar, a cabeça inclinada como um animal da floresta sentindo uma mudança no vento. Seu rosto, treinado por uma vida inteira de observação da natureza, se contraiu. Ele estava ouvindo algo que Marcos não conseguia, um som na fronteira da audição humana. Quieto, sussurrou Joaquim, levantando a mão. Marcos congelou. Lucas, que estava começando a relaxar, encolheu-se novamente. O único som que Marcos ouvia era o zumbido dos insetos e o pulsar de seu próprio sangue nos ouvidos. Mas Joaquim estava ouvindo algo mais. Um ronco baixo, distante, que aparecia e desaparecia com o vento. O som de um motor, onde nenhum motor deveria estar àquela hora da noite. É um carro, disse o velho, a voz um fio, na estrada de terra. Parou. A forma como ele disse aquilo, com uma certeza absoluta, enviou um calafrio pela espinha de Marcos. Joaquim saiu para a escuridão por um instante, os olhos perscrutando a noite. Ele voltou, o rosto uma máscara de urgência. Apagaram os faróis. Eles voltaram, menino, e não é para conversar. A frase caiu como uma sentença de morte. A ameaça não era mais uma possibilidade futura. Ela estava ali, na escuridão, se aproximando. O pânico explodiu em Marcos, branco e quente. Eles estavam vindo para matá-los. A promessa de Valdemar. Joaquim o agarrou pelos ombros. A força em suas mãos velhas surpreendente. Não há tempo, não há tempo. Ele sibilou. Eles vão cercar a casa. Você precisa sair. Agora. Pelos fundos. Corra pela mata até a minha casa. O caminho é difícil, mas é sua única chance. Vá. A mente de Marcos estava em branco, tomada pelo terror. Crianças. Ele precisava pegar as crianças. Ele se virou, agindo por puro instinto. Lucas já estava de pé, tremendo. Marcos pegou Sofia, ainda adormecida, em seus braços. O peso morto dela era um lembrete terrível de sua vulnerabilidade. Pai? Choramingou Lucas, o medo finalmente quebrando sua compostura. Vem, filho, segure na minha camisa e não solte por nada, ordenou Marcos, a voz rouca. Ele olhou para Joaquim. E o senhor? Eu conheço essa mata como a palma da minha mão. Vou depois por outro caminho, para despistá-los. Agora vá, pela sua vida e pela vida deles. Marcos não hesitou mais. Com Sofia em um braço e a outra mão agarrando a caixa de ferramentas pesada que continha as provas e a fortuna, ele correu para a parte de trás da ruína. Lucas se agarrava à sua calça, tropeçando para acompanhar. A parte de trás da casa era uma parede desmoronada que se abria diretamente para a mata densa e escura. Naquele exato momento, ele ouviu o som inconfundível de passos pesados esmagando folhas secas na frente da casa. Vozes baixas, masculinas, cerca pelos lados, disse uma delas. Eles estavam ali. Marcos se jogou através da abertura na parede, caindo na vegetação úmida do outro lado. A escuridão da floresta era total, um cobertor preto e sufocante. Ele se levantou, o coração martelando descontroladamente contra as costelas, e começou a correr cegamente. O som de seus próprios passos abafado pela terra fofa. A fuga desesperada pela salvação e pela justiça de Horácio havia começado. A floresta à noite era um labirinto de pesadelos. Galhos invisíveis arranhavam seu rosto e braços, deixando rastros de dor ardente. Cipós se enroscavam em seus pés, ameaçando derrubá-lo a cada passo. O ar era frio e pesado, cheirando a terra úmida e folhas em decomposição. Marcos corria, impulsionado pela pura adrenalina e pelo terror. Sofia era um peso em seus braços, a cabeça balançando a cada solavanco. Lucas chorava baixinho atrás dele, um som de medo que cortava o coração de Marcos mais fundo do que qualquer espinho. Continue, filho, estamos quase lá. Ele mentia, sem ter a menor ideia de para onde estava indo, apenas se afastando do perigo, se embrenhando cada vez mais na escuridão. O som dos capangas parecia estar em toda parte, e em lugar nenhum, sua mente pregando peças, transformando o estalar de um galho sob seu próprio pé no som de um perseguidor logo atrás. Atrás deles, na ruína,
A luz de 2 lanternas potentes cortou a escuridão. "Ele não está aqui", gritou uma das vozes, a frustração evidente. A mulher do velho disse que ele tinha 2 crianças. Olhem ao redor. O feixe de luz de uma das lanternas varreu a abertura dos fundos da casa e começou a dançar descontroladamente pela borda da floresta. Marcos, ao ver a luz se aproximando, jogou-se no chão atrás de uma grande samambaia, puxando Lucas com ele. Ele cobriu a boca de Sofia com a mão, rezando para que ela não acordasse e chorasse. Seu coração parou. O feixe de luz passou a centímetros de suas cabeças, iluminando as folhas acima deles em um verde fantasmagórico. Ele podia ouvir as batidas frenéticas de seu próprio coração, um tambor que ele tinha certeza que seus perseguidores podiam ouvir. "Achei rastros aqui", gritou outra voz, mais perto do que Marcos gostaria. Ele acabou de sair. Foi para a mata. O pavor atingiu Marcos com força renovada. Eles estavam em seu encalço. Ele não podia ficar parado. Assim que o feixe de luz se afastou, ele se levantou e voltou a correr, mais desesperado do que nunca. A caixa de ferramentas batia dolorosamente contra sua perna, mas ele não ousava soltá-la. Era a sua única arma, a sua única esperança. Ele tropeçou em uma raiz exposta e caiu de joelhos, o impacto arrancando o ar de seus pulmões. Sofia deu um pequeno gemido de dor. "Levanta, pai! Levanta!" gritou Lucas, puxando sua camisa. O som dos homens se aproximando, quebrando galhos com urgência. Estava mais perto. Eles estavam sendo caçados como animais. Marcos se ergueu, o corpo protestando, e mergulhou mais fundo na vegetação. A mata parecia se fechar ao seu redor, uma prisão de troncos e sombras. A cada passo, ele sentia a esperança diminuir. Como ele poderia escapar? Como poderia proteger seus filhos naquela imensidão escura e hostil? A imagem do rosto de Valdemar, frio e vitorioso, surgiu em sua mente. O pensamento de falhar, de ser pego, de seus filhos caírem nas mãos daqueles homens, era uma tortura tão intensa que o fez soltar um gemido baixo de pura angústia. Ele olhou para o rosto adormecido de Sofia, iluminado por um raio de luar que se filtrava pelas folhas, tão inocente, tão indefesa. Uma nova onda de força, nascida do mais profundo desespero paternal, percorreu seu corpo. Ele não iria cair. Ele não iria desistir. Ele os levaria para a segurança, ou morreria tentando. Ele continuou correndo, tropeçando, se arrastando. O som da perseguição parecia ter ficado mais distante, talvez despistados pela escuridão, talvez por alguma trilha falsa que Joaquim havia criado. Ou talvez fosse apenas sua esperança desesperada o enganando. Ele não sabia. Só sabia que precisava continuar se movendo. Seus pulmões queimavam, seus músculos gritavam em agonia. Ele estava no limite absoluto de sua força física e mental. Foi então que ele viu, à sua frente, através de uma clareira, uma luz fraca e amarelada, uma única janela iluminada, um fio de fumaça subindo de uma chaminé. A casa de Joaquim era real. Era um farol no meio do oceano de escuridão. Um santuário. A visão lhe deu o último impulso de energia que precisava. Com um grito sufocado de esforço e alívio, ele correu os últimos metros, irrompendo da linha das árvores e tropeçando no quintal limpo da pequena propriedade do velho. Ele desabou na frente da porta, o corpo finalmente cedendo à exaustão. A caixa de ferramentas caiu de sua mão com um baque surdo. Lucas caiu ao seu lado, soluçando de alívio e cansaço. A porta se abriu e seu Joaquim apareceu. O rosto uma mistura de preocupação e alívio. "Entrem, rápido", ele disse, ajudando Marcos a se levantar. "Eles não vão procurar aqui. Pelo menos, não por enquanto." Marcos entrou na pequena casa, um único cômodo aquecido pelo calor de um fogão a lenha. O cheiro de café e fumaça de madeira encheu seus pulmões. O cheiro da segurança. Ele colocou Sofia gentilmente em uma cama de palha em um canto. Ele estava a salvo. Seus filhos estavam a salvo. Por enquanto. Ele olhou para a caixa de ferramentas no chão, o repositório de seus problemas e de sua única esperança. A fuga terminara, mas a guerra, ele sabia, estava apenas começando. O calor do fogão a lenha na pequena casa de seu Joaquim era um bálsamo para a alma congelada de Marcos. O cheiro de café forte
se misturava ao de lenha queimando, um perfume de segurança e acolhimento que contrastava violentamente com o fedor de podridão da ruína. Lá fora, o som da noite era apenas o som da natureza, não mais o prenúncio de uma ameaça. Sofia dormia profundamente na cama improvisada, finalmente em paz. Lucas, sentado ao lado do pai, bebia um copo de leite quente, o tremor de seu corpo finalmente diminuindo. Marcos sentia o coração ainda batendo forte, mas agora era um ritmo de exaustão, não de terror. Ele olhava para o rosto enrugado de Joaquim, que estava parado ao lado de um antigo telefone de disco, preto e pesado, sobre uma mesinha de madeira. O velho olhou para Marcos, uma nova determinação endurecendo suas feições. O mal só vence quando o bem não faz nada, ele disse, a voz rouca. Meu sobrinho em Belo Horizonte. Ele é advogado, dos bons, dos que brigam por gente como nós. Com a mão trêmula, mas firme, ele pegou o fone e começou a girar o disco. O som mecânico e lento, um farol de esperança na madrugada silenciosa. A ligação foi um sussurro desesperado, através de uma linha que chiava com estática. Marcos ouvia apenas o lado de Joaquim, uma narrativa urgente e fragmentada de um crime de 70 anos e uma ameaça de assassinato iminente. É a terra do Horácio, o filho do coronel. Eles estão aqui para matar o rapaz e as crianças. Temos as provas. Um diário. Do outro lado da linha, o sobrinho, Dr. Amadeu, um renomado advogado de direitos humanos, inicialmente cético, sentiu a verdade no pânico genuíno da voz de seu tio. A história era fantástica, mas o terror era real. Tio, me escute. Tire uma foto de cada página desse diário e dos documentos. Mande para o meu celular. Agora, disse a voz no telefone. Marcos, usando o celular velho e rachado de Joaquim, fotografou cada página com as mãos trêmulas. O flash iluminando a caligrafia de Horácio e os selos oficiais das escrituras. Cada foto enviada era um pulso de esperança. Uma prova digital que viajava centenas de quilômetros em segundos, transformando um segredo empoeirado em uma denúncia irrefutável. A tecnologia se tornava a arma da vingança. A noite que se seguiu foi a mais longa da vida de Marcos. A cada hora que se arrastava, o medo voltava em ondas. E se o advogado não acreditasse? E se a polícia local estivesse comprada, como Joaquim temia? E se os capangas de Valdemar, frustrados, decidissem vasculhar as propriedades vizinhas? Cada estalo da madeira da casa, cada uivo do vento, fazia seu coração saltar. Ele se sentava ao lado da cama onde seus filhos dormiam, vigiando-os como um sentinela em território inimigo. Ele sentia o peso frio do martelo ao seu lado, um lembrete patético de sua impotência. O cheiro do café já não o acalmava, e o calor do fogão não conseguia afastar o frio em seus ossos. Era a agonia da espera, a tortura de ter colocado sua fé e a vida de sua família nas mãos de um estranho a quilômetros de distância. Ele olhava para o rosto sereno de seu Joaquim, que cochilava em uma cadeira, e se perguntava como aquele homem pôde carregar um fardo tão pesado por tanto tempo. A noite era uma câmara de tortura silenciosa, onde o tempo se recusava a passar. O primeiro sinal de que a noite acabara não foi o sol, mas o som, um som baixo, quase subliminar, de pneus em baixa velocidade sobre a terra. O pânico voltou, instantâneo e avassalador. Eles os tinham encontrado. Marcos agarrou o martelo, o corpo tenso. Mas Joaquim, despertando, colocou uma mão em seu braço. Espere, ele sussurrou, os olhos brilhando. Esses não são os carros dele. Eles se esgueiraram até a pequena janela. No lusco-fusco da alvorada, viram não uma, mas 3 caminhonetes escuras e sem identificação passando silenciosamente pela estrada. Não em direção à casa deles, mas continuando em direção à fazenda principal, a fortaleza de Dr. Valdemar. Não havia sirenes, nem luzes piscando, apenas a presença silenciosa e profissional de uma força que se movia com um propósito mortal. Eram homens vestidos de preto, com coletes e armas longas. Polícia Federal. A cavalaria havia chegado. Um soluço de alívio escapou dos lábios de Marcos, um som que era meio riso, meio choro.
A justiça, silenciosa e implacável, estava finalmente batendo à porta do carrasco. Na suntuosa casa da fazenda, Dr. Valdemar dormia em lençóis de seda egípcia, sonhando com a expansão de seu império. Ele foi acordado não por um alarme, mas pelo clique suave da porta de seu quarto se abrindo. Confuso, ele se sentou, esperando ver uma empregada. Em vez disso, viu a silhueta de 3 homens armados contra a luz da manhã. Doutoras Valdemar, disse uma voz calma e oficial. O senhor está preso. O choque em seu rosto foi total. A confusão deu lugar à raiva, depois à incredulidade. Vocês sabem quem eu sou? Ele vociferou, a arrogância sendo sua primeira defesa. Mas não havia deferência nos olhos dos policiais, apenas o frio cumprimento do dever. O som metálico das algemas se fechando em seus pulsos macios ecoou pelo quarto luxuoso. No mesmo instante, seus 2 capangas eram arrancados de seus alojamentos, suas bravatas evaporando diante da força esmagadora da lei. O homem que se considerava um rei, que ameaçava crianças e ordenava assassinatos, estava agora descalço, vestindo um pijama de seda, despojado de todo o seu poder. A queda fora rápida, silenciosa e absoluta. A operação foi um sucesso retumbante, desencadeada pelas provas digitais e pela ação rápida do Ministério Público Federal. Com Valdemar e seus capangas sob custódia, o testemunho aterrorizado de seu Joaquim finalmente pôde ser dado em segurança. Uma torrente de 70 anos de culpa e medo. O diário de Horácio foi a peça central, uma voz do túmulo que narrava o crime em detalhes arrepiantes. As escrituras originais provaram a fraude, e a caixa de diamantes brutos, analisada por peritos, confirmou a existência do veio e o motivo da ganância assassina. As acusações se empilharam. Formação de quadrilha, extorsão mediante sequestro, pela ameaça à família de Marcos, tentativa de homicídio e, mais importante, a reabertura do caso de Horácio, agora oficialmente tratado como latrocínio e ocultação de cadáver. A justiça, por tanto tempo adormecida, despertara com uma fúria avassaladora. O império de mentiras e sangue construído pela família Alcides estava ruindo, pedra por pedra, sob o peso da verdade. Algumas semanas depois, em um cartório cinzento e silencioso na capital, Marcos assinou o último papel. Ao seu lado, Dr. Curamadeu, o sobrinho de Joaquim, sorria. A venda forçada da terra de Horácio para o coronel Alcides foi judicialmente anulada por fraude e coação. Com um carimbo e uma assinatura, a vasta extensão de terra, com todas as suas colinas, rios e segredos minerais, foi oficialmente restituída a seu único herdeiro legal, Marcos. Ele sentiu o peso da caneta em sua mão. Não era euforia que ele sentia, mas uma paz profunda e solene. Era o fim de uma guerra que ele não começara, mas que fora obrigado a terminar. A memória de Horácio estava finalmente honrada. A terra, que fora palco de um assassinato, agora era um símbolo de redenção. Ele era o dono. Ele podia construir, podia plantar, podia dar aos seus filhos as raízes que a ele foram negadas. O marceneiro desempregado era agora um homem de posses, mas a verdadeira riqueza que sentia não podia ser medida em hectares ou quilates. Era a riqueza da dignidade restaurada. A primeira coisa que Marcos fez não foi contratar uma mineradora. Foi vender um único e pequeno diamante bruto, através dos canais legais estabelecidos por Dr. Amadeu. A quantia que recebeu foi mais do que ele ganhara em seus últimos 10 anos de trabalho. Com esse dinheiro, ele alugou uma casa simples na cidade vizinha, um lugar com água quente e camas de verdade. Ele levou Lucas, Sofia e seu Joaquim, que se recusava a deixá-los, à melhor churrascaria da cidade. Vendo seus filhos devorarem a comida, os rostos sujos de felicidade, rindo e falando alto pela primeira vez em meses, Marcos sentiu as lágrimas que ele segurara por tanto tempo finalmente escorrerem, mas desta vez não eram de dor. Eram lágrimas de um alívio tão profundo, tão avassalador, que parecia lavar sua alma. Ele não precisava mais contar moedas. Ele não precisava mais temer a fome. Ele podia finalmente ser apenas um pai, cuidando de sua família. O pesadelo havia terminado, e o amanhecer de sua nova vida
estava apenas começando. Um ano depois, onde antes havia uma ruína, agora se erguia uma casa sólida e ampla com uma varanda de madeira que Marcos construiu com as próprias mãos. O cheiro de podridão fora substituído pelo perfume das flores que Sofia plantara em um jardim vibrante. A mesa da sala de jantar, uma peça maciça de jacarandá que Marcos passara semanas esculpindo, estava coberta por uma refeição farta. Lucas, agora mais alto e com o brilho da infância de volta aos olhos, contava uma história da escola, enquanto seu Joaquim, com a saúde renovada, ria com a boca cheia. Da janela, Marcos podia ver o início da construção de sua nova e espaçosa oficina de marcenaria. Ele olhou para suas mãos, as mesmas mãos calejadas, mas agora elas não tremiam de medo ou fraqueza. Elas eram ferramentas de criação, símbolos de força e resiliência. O fantasma do apartamento vazio, da notificação de despejo, dos R$ 350, parecia pertencer a outra vida, a outro homem. Ele havia encontrado mais do que diamantes. Ele havia encontrado a si mesmo. A jornada de Marcos nos mostra que, mesmo na escuridão mais profunda, uma faísca de esperança pode iniciar um incêndio de redenção. Lembra-nos que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas em agir apesar dele, e que o amor de um pai pode, de fato, reescrever o destino. A história dele é um testamento à resiliência do espírito humano e à crença de que a justiça, mesmo que enterrada sob décadas de silêncio e poeira, pode encontrar seu caminho para a luz. Se você se emocionou com essa saga de superação e acredita no poder de uma boa história para inspirar e transformar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Sua inscrição nos permite continuar a garimpar narrativas poderosas como esta, trazendo mais luz para o mundo, uma história de cada vez.